A terapeuta que descobriu como desmascarar mentiras usando apenas as mãos. Mas uma paciente chegou para essa terapeuta jurando que tinha um casamento abençoado. Em 30 segundos depois estava ali chorando e gritando: "Tu é bruxa!" Quando Sueli, minha aluna, revelou a verdade que ela escondia até de si mesma. Mas não era bruxaria, era algo muito mais revolucionário. Então, lá no coração do Amazonas, onde a natureza guarda os segredos mais poderosos de cura da humanidade, Sueli havia construído uma reputação sólida como terapeuta holística. Com doutorado em medicina ancestral indígena, especialização em homeopatia indígena, mestrado em biomagnetismo, ela já transformava vidas há anos. Seus pacientes a procuravam de todo o Brasil. Ela dominava o conhecimento das plantas medicinais como poucos, sabia exatamente qual erva usar para cada situação e tinha uma habilidade única de explicar para as pessoas onde estava a sua farmácia natural, bem ali no quintal de casa. Mas havia uma frustração que consumia todos os dias. Durante seus atendimentos, Sueli percebia que estava lutando contra um inimigo invisível, a mentira. Não mentiras maliciosas, mas aquelas que as pessoas contam para si mesmas, por vergonha, por medo ou negação. Como diz a Sueli, você consegue viver vários dias sem comer, vários dias sem beber água, mas você não consegue viver um segundo, um nanosegundo sequer sem energia. Você só é energia, você só é vida. Ela sempre explicava aos pacientes. Mas como curar energia emocional quando a pessoa mentia sobre seus próprios sentimentos? Então, isso ele até falava que o problema estava mais nos homens, porque as mulheres já chegavam dizendo: "Ah, estou morrendo de medo, preciso de ajuda." E os homens não, fingiam ser valentes: "Eu não tenho medo de nada." Mas Sueli sabia que por trás da ansiedade, né, que todos, às vezes, era a queixa deles, estava ali o medo. Por trás da depressão, outro tipo de medo. Por trás do pânico, um medo ainda mais devastador. Mas como identificar e tratar algo que o paciente não admitia nem para si mesmo? Era como tentar curar uma ferida que ninguém queria mostrar. Foi quando a biorressonância surgiu na vida da Sueli, que tudo mudou. Não foi por curiosidade ou acaso, foi por uma necessidade de ampliar a sua leitura energética do corpo humano. Entender o que o corpo está dizendo, não a mentira que o paciente falava. Mas o que ela descobriu a deixou completamente chocada. Porque a biorressonância é uma técnica revolucionária que funciona na base de princípios físicos fascinantes. Nosso corpo não é uma usina elétrica complexa que emite frequências energéticas, que podem ser detectadas e interpretadas. Então pense assim, se você pegar limalha de ferro, você lembra que espalha assim na mesa, crianças adoram brincar assim, depois passa um ímã por baixo, a limalha começa a se mover, tá certo? Isso acontece porque o ferro responde ao campo magnético. Nosso corpo também tem ferro em sua composição e responde também a estímulos energéticos. Então a biorressonância utiliza essa resposta natural do corpo para obter informações precisas. Então, o que Sueli entendeu com a biorressonância, que ela poderia aplicar essa técnica usando testes de força muscular, que você pede ao paciente para estender o braço, é isso que ela fez, só para você entender. Então, o músculo vai ficar forte ou fraco, dependendo da informação que ela está acessando no corpo. Ou usar o aurímetro, que é um instrumento que detecta também, da mesma maneira, essas variações do campo energético. Bom, então foi aí que Sueli descobriu o seu superpoder, porque durante uma consulta normal, ela começou a pedir simplesmente, né, para os seus pacientes: põe o braço para frente, sem explicar o que fazer, ela começava ali a fazer o seu trabalho no corpo do paciente. E o braço, ele respondia com força quando aquela informação era verdadeira e com fraqueza quando aquela informação era falsa. Como se o corpo tivesse a sua própria consciência, incapaz de mentir. Mas o que aconteceu com uma paciente específica mudou para sempre a forma como Sueli enxergava seu próprio trabalho. Uma mulher chegou no consultório dela com um problema alarmante e visível, estava literalmente quebrando todos os dentes. O bruxismo era tão intenso que seus dentes estavam completamente marcados, desgastados pela força com que rangia durante o sono. Nossa, Sueli falou, você sofre de um bruxismo muito forte. Isso pode representar uma raiva contida.
De quem você tem tanta raiva? Perguntou a Sueli, indo direto no ponto. A resposta veio firme, quase que indignada. Não, não, eu sou cristã, eu não posso ter raiva de ninguém. Mas o corpo dela estava gritando uma verdade completamente diferente. Sueli sabia que a família é uma grande escola na vida de todos nós. É onde passamos por tudo. Enfrentamos nossos maiores desafios e aprendemos as lições mais importantes. E também onde nascem nossos maiores traumas e conflitos. Então, com o braço dessa paciente estendido, Sueli começou o teste de força muscular, essa investigação energética, e foi testando cada membro da família, pai, mãe, filhos, marido. A cada teste o corpo respondia através da força muscular. Quando chegou no marido, o teste indicou. Sueli perguntou de forma muito delicada: como está seu relacionamento com seu marido? Não, tudo bem. Eu tenho um casamento abençoado, respondeu a paciente com toda a convicção. Mentira. O teste de força muscular revelou claramente que era mentira. Sueli sabia. Sueli, então, continuou investigando com muito cuidado, tá? Explicando que conflitos familiares são normais, que os casamentos reais não são aquele conto de fadas que imaginamos na infância, que a realidade da vida a dois é bem diferente dos sonhos românticos. Então, pergunta por pergunta, a verdade devastadora foi se revelando. Então, através da biorressonância, Sueli descobriu, e conversando com a paciente, que ela estava sendo consumida por uma raiva destrutiva. O marido havia tido um filho fora do casamento. Aquela traição estava matando ela por dentro, literalmente destruindo o seu corpo de forma sistemática. A ira era muito intensa, mas como uma boa cristã, reprimia esses sentimentos, empurrando tudo para o inconsciente. E qual que é o resultado? A autodestruição física. Quando Sueli começou a abordar delicadamente o assunto, a transformação foi instantânea. A mulher desabou em lágrimas e gritou entre soluços: Tu é bruxa? Tu é uma bruxa? Como você está adivinhando essas coisas? A Sueli falou: Eu não estou adivinhando nada. É o seu corpo que está falando para mim. Naquele momento, Sueli precisou explicar para a paciente a base física do que estava acontecendo. Não era bruxaria, não era adivinhação, era física pura, aplicada ao corpo humano. Então ela falou: se eu apago e acendo essa lâmpada através desse interruptor, isso é eletricidade ou isso é bruxaria? Se eu ligo esse ventilador e a hélice funciona, isso é eletricidade ou é bruxaria? Ela explicou para a paciente. Então, o corpo humano é como uma usina elétrica sofisticada. Nosso organismo funciona através de impulsos elétricos. E ela continuou explicando. O coração bate por estímulos elétricos. O cérebro processa informações através das sinapses elétricas. Cada célula do nosso corpo vibra em frequências específicas. Nós temos ferro na nossa composição, somos naturalmente susceptíveis a campos magnéticos e energéticos. É a mesma física que nos faz brincar lá na infância, levando limalha de ferro com imã pela mesa. Então, a biorressonância funciona porque consegue acessar informações armazenadas no campo energético do corpo. Essas informações estão lá, registradas nas células, mas a mente consciente as bloqueia por mecanismo de defesa, vergonha, medo ou auto-engano. É como se o corpo tivesse uma consciência própria, incapaz de mentir. Enquanto a mente cria histórias para nos proteger da dor emocional, a mente mente, mas o corpo não mente. E os resultados dessa descoberta foram ainda mais chocantes, porque Sueli mostrou para a paciente, através dos testes energéticos, como aquela raiva contida estava destruindo sistematicamente seu organismo. O fígado, órgão responsável pela desintoxicação do corpo, já estava com energia baixíssima. Isso significava que o corpo não conseguia mais eliminar toxinas adequadamente, causando intoxicação progressiva. Ela até falou: você não está engordando. Tudo isso é raiva, você está inchando. Raiva contida. Seu corpo está inflamado por dentro. Ou você aprende a ser sincera consigo mesmo, ou essa toxicidade vai continuar te destruindo. A paciente estava literalmente se envenenando com a sua própria raiva. O bruxismo era apenas uma ponta do iceberg. Por baixo havia um processo de autodestruição em curso.
fígado sobrecarregado, sistema imunológico comprometido, inflamação generalizada, desequilíbrio hormonal. E Sueli afirmou: para você ficar boa, é uma escolha sua. Procura ser sincera consigo mesmo, para que a gente consiga te tirar mais rapidamente desse processo. Disse a Sueli com toda firmeza e compaixão. Mas foi um outro caso que deixou Sueli verdadeiramente impactada sobre o poder da biorressonância. Foi quando o empresário chegou no seu consultório com um diagnóstico devastador: tumor cerebral em estado avançado. Ele já havia passado por cirurgia, mas estava já sem equilíbrio, sem estabilidade neurológica. E Sueli decidiu usar a biorressonância para investigar qual que é a principal origem daquele tumor, queria entender o que estava por trás daquela doença tão grave. E assim ela foi investigando, até chegar no culpado, que era radiação. Sim, mas que tipo de radiação? Sueli continuou testando, até chegar a uma descoberta chocante, porque era a radiação do celular. Quando ela revelou isso, a cena foi muito triste, porque a esposa do empresário desabou em lágrimas e disse entre soluços: eu sabia que meu marido um dia ia ter problemas com esse celular na cabeceira da cama. Ele dormia com o celular embaixo da cabeça todos os dias. Então o casal chorou muito. Então para Sueli foi uma cena muito triste, mas que mostrou o poder real da biorressonância, para identificar a origem daquela queixa. Então a Sueli até falou: olha, eu não sei nem como te ajudar, embora ela ajudou, porque a cirurgia já mexeu muito com o seu cérebro, mas é possível evitar que isso continue acontecendo com a sua família. Então, aquele caso abriu os olhos da Sueli para um problema silencioso e crescente, que são as radiações eletromagnéticas dos aparelhos eletrônicos. Estão causando danos que não conseguimos ver, mas que o corpo registra e manifesta através de doenças graves. Então, desde que incorporou a biorressonância em seus atendimentos, a vida profissional de Sueli mudou completamente. A técnica lhe deu uma segurança que ela jamais havia experimentado em décadas de carreira. Agora, ela conseguia testar tudo com precisão absoluta. Se uma erva medicinal seria compatível com aquele paciente específico, se um alimento causaria algum tipo de reação, se uma medicação seria rejeitada pelo organismo, se um tratamento seria eficaz ou não. Isso agregou, somou e faz com que as pessoas fiquem encantadas com o resultado. Explica a própria Sueli. Quando você passa por uma orientação assertiva para aquele caso específico, os resultados são extraordinários. As próprias palavras da Sueli. Então, um exemplo prático que aconteceu com ela foi quando uma cliente chegou com uma prescrição médica para uma reposição hormonal, mas estava passando muito mal com aquele medicamento. Um excesso de calor piorou. Sueli testou aquela medicação na paciente através da biorressonância. O resultado: incompatibilidade total. E ela falou: olha, essa medicação é incompatível com você. Então volta lá no seu médico, conversa com ele, pede para trocar, orientou a Sueli. Então esse é o grande diferencial. Orientações personalizadas em vez de tratamentos genéricos, protocolos rígidos. Mas a biorressonância não se limita apenas à questão de saúde em si. Sueli descobriu também que pode usar a técnica para harmonizar ambientes. Muitas vezes, um espaço não está contaminado apenas eletromagneticamente, mas também por frequência baixa de pessoas invejosas, raivosas, com energias tóxicas. Então, essas pessoas entram no ambiente e mudam completamente a atmosfera. Explicou a Sueli. Você sente mesmo que não saiba expressar aquilo. Então você pensa: puxa, aqui não está legal, não sei o que é, mas está estranho. Então, com a biorressonância é possível detectar e neutralizar essas frequências e devolver inclusive o equilíbrio do ambiente. Isso faz com que todas as pessoas que entrem naquele espaço, né, lá no consultório da Sueli, se sintam bem, relaxadas e em harmonia. E o conselho de uma mestra transformada. Então, hoje, Sueli não consegue mais imaginar seus atendimentos sem a biorressonância. A técnica não apenas revolucionou sua prática terapêutica, mas também lhe deu a confiança para ajudar pessoas de forma mais profunda e eficaz do que jamais imaginou possível. Agora, seu conselho para as pessoas que ainda têm dúvida é direto e poderoso.
Aproveitem essa oportunidade de conhecer a biorressonância. É uma técnica que não esconde nada, que revela tudo. Você consegue neutralizar ambientes contaminados, identificar frequências tóxicas, devolver o equilíbrio para todos se sintam bem. Quando você não conhece determinado assunto e não consegue explicar sobre ele, você fica perdida. Mas com a biorressonância, não, é física pura. Então, para a Sueli, que estudou intensamente por uma semana após fazer o curso, aplicando os testes em si mesmo para ganhar segurança, a biorressonância se tornou muito mais do que uma técnica complementar. É a chave que abriu as portas para um novo caminho de cura, de verdade e transformação. E se você pudesse ter essa mesma segurança e precisão nos seus atendimentos? Se pudesse identificar as verdadeiras causas por trás dos problemas que os seus clientes enfrentam? Se pudesse desmascarar as mentiras que impedem a cura real? A resposta está mais próxima do que você imagina e é mais simples do que você pode acreditar. E aqui eu sempre falo sobre o universo da biorressonância, então passa a me seguir, claro, dê o seu like também.